A articulação. Lúdio Cabral inicia a coleta de assinaturas da cúpula do PT para oficializar pré-candidatura ao governo de Mato Grosso. O PR e o PSD hoje têm pré-candidatos. Nós respeitamos as pré-candidaturas do PR e do PSD, que são candidaturas legítimas e qualificadas para essa disputa. Tratamento médico. Presidente da Câmara de Cuiabá revela afastamento para os próximos dias. E ao vivo, uma entrevista com a vereadora por Chapada dos Guimarães, Cacilda Benedita de Siqueira, do PP, a professora Cidu. Veja esses e outros destaques no RDTV desta terça-feira, dia 11 de março. Começa agora! Olá, tudo bem? Ao assumir a presidência da Câmara de Cuiabá em dezembro de 2013, o vereador Júlio Pinheiro, do PTB, afirmou ter encontrado graves problemas financeiros. Ainda segundo o PTBista, esta foi a principal razão que o obrigou a demitir todos os comissionados do Legislativo. Júlio Pinheiro, do PTB, assumiu a presidência da Câmara de Cuiabá em dezembro de 2013. Na ocasião, o déficit do Legislativo girava em torno dos 8 milhões de reais. O primeiro ato, minutos depois de ser empossado, foi a demissão de todos os servidores comissionados. Eu vou tomar pé das situações, mas uma coisa já adianto para todos vocês. É a única coisa que eu posso adiantar. Todos os funcionários comissionados que ainda não foram exonerados estarão exonerados daqui a alguns minutos. Com esta ação, de acordo com o presidente, a Câmara conseguiu diminuir consideravelmente a dívida, de 8 para 2 milhões de reais, já no início deste ano. Porém, não foi possível o pagamento das rescisões trabalhistas, de maneira integral. O presidente da Câmara, Júlio Pinheiro, do PTB, atribuiu ao inchaço na folha de pagamento como um dos principais responsáveis pelos problemas financeiros enfrentados pela casa. Mas para evitar esse tipo de situação, medidas estão sendo tomadas, segundo ele. Uma série de decisões. Não nomeamos nenhum secretário. Tá? Nós estamos trabalhando com 3 secretários efetivos. Hoje, de primeira mão, quero já te dar de notícia de primeira mão, demiti um secretário. Estamos trabalhando com 2 secretários e o resto todos são coordenadores. Além disso, para evitar maior impacto na folha de pagamento, essas rescisões, que somam aproximadamente R$600 mil, o PTBista optou por parcelar o valor devido a cada servidor dispensado. E nós não temos o orçamento suficiente. Em função disso, fizemos um parcelamento em 5 parcelas, das quais a primeira já pagamos no último dia 20 passado. E assim sucessivamente, todo dia 20, 21, nós vamos pagar uma parcela e com certeza será quitado dentro, no máximo, no começo do segundo semestre. Júlio Pinheiro deve ficar à frente da presidência da Câmara até dezembro deste ano, quando uma nova eleição deve ser feita para escolher o novo presidente. Mas o presidente da Câmara de Cuiabá, Júlio Pinheiro, do PTB, comentou os rumores do possível afastamento do prefeito Mauro Mendes, do PSB. Embora a assessoria do socialista não tenha confirmado essa notícia, o PTBista garante estar pronto para assumir o cargo. Antes disso, o próprio Júlio é quem deve se desligar temporariamente das atividades para tratamento médico. O prefeito ele tem todo o direito de se afastar. Desde que seja fora do país, tem que ter autorização dessa casa. Dentro do país, ele tem até 15 dias para se afastar tranquilamente. Até agora, não conversei com ele, ele não se posicionou a respeito disso, é o que eu tenho ouvido através da imprensa. Se ele se afastar sem problema nenhum, estou pronto para responder pela Prefeitura, eu me sinto preparado, né, mas que eu saiba, até o momento, não. Quem tem pretensão de afastar nos próximos dias sou eu que estou fazendo tratamento de saúde, mas é só por uma semana também.
E você não saia daí porque na volta confere os detalhes da pré-candidatura do ex-vereador por Cuiabá, Lúdio Cabral, do PT, ao governo de Mato Grosso. Vejo você já já. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas à Secopa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito sim, tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido, melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí, tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá! De volta com a RDTV, agora são 8h36. E o ex-vereador por Cuiabá, Lúdio Cabral, do PT, anunciou oficialmente a pré-candidatura dele ao governo de Mato Grosso. O pré-candidato ao governo de Mato Grosso, Lúdio Cabral, do PT, anunciou em uma coletiva que vai começar a colher assinaturas dentro da cúpula do partido para oficializar o registro da candidatura ao Palácio Paiaguás. Conforme a legislação eleitoral, o petista tem até o dia 4 de abril para concluir este procedimento e deverá conseguir 450 nomes dentro da bancada. Acontece que algumas lideranças petistas apoiam a candidatura do juiz federal Julier Sebastião, mas Lúdio diz não temer uma divisão dentro do partido e garante ter o apoio da maioria dos colegas. E ainda mandou um recado ao magistrado, caso ele aceite se filiar à sigla. Caso ele tome a decisão, que é uma decisão pessoal, uma decisão de foro íntimo, não é uma decisão partidária, não é uma decisão do PT, é uma decisão pessoal dele de deixar a magistratura. Depois dessa decisão, caso ele tome a decisão de se filiar ao PT, será bem acolhido no PT, mas ele tem consciência que encontrará no PT um pré-candidato em campanha e em movimento na base do partido, pronto para ser escolhido candidato a governador. Então ele tem que ter essa consciência. Eu preciso ser honesto com o juiz Julier, caso ele tenha a intenção de se filiar ao PT. Ele terá que convencer a base do partido de que ele é a melhor opção para o nosso projeto. Na ocasião, ele anunciou que já está de licença não remunerada do cargo de médico do Programa de Saúde da Família, para se dedicar ao projeto político. Tanto que já está percorrendo o interior do estado para conquistar apoio dos colegas e ele ainda garante que nos 40 municípios que visitou, a recepção foi positiva. O pré-candidato diz sempre viajar na companhia de algumas lideranças políticas. Inclusive, confirma o apoio do deputado federal Valtenir Pereira do PROS, que, inclusive, esse parlamentar até setembro do ano passado era presidente regional do PSB, partido que faz oposição declarada ao PT. Mas Lúdio aponta que este apoio é importante, assim como de outros deputados. A proximidade que eu tenho com o Valtenir hoje é a proximidade que eu tenho com o Carlos Bezerra, é a proximidade que eu tenho com as lideranças dos nossos partidos, dos partidos que são aliados nossos. E muito me honra o apoio de todos. O Valtenir foi meu colega de Câmara, nós entramos juntos na Câmara em 2004. Além disso, o pré-candidato já detém o apoio de algumas lideranças do PMDB e do PP.
mas em contrapartida encontra impasses em outros partidos da base aliada, a exemplo do PSD e do PR. O PR e o PSD hoje têm pré-candidatos e nós respeitamos as pré-candidaturas do PR e do PSD, que são candidaturas legítimas e qualificadas para essa disputa. Tanto o vice-governador Chico Daltro, quanto o ex-prefeito de Água Boa Maurício Tonhá, quanto o suplente de senador Cidinho. O pré-candidato disse ter se surpreendido com a última pesquisa realizada em fevereiro pelo portal RD News, onde ele ficou em segundo lugar nas intenções de voto, ficando atrás somente do senador Pedro Taques, do PDT. As pesquisas quantitativas que já estão sendo divulgadas me colocam numa condição muito positiva. Eu fico muito feliz, porque eu sinceramente não esperava que fosse ter, por exemplo, hoje, 13% das intenções de voto nas pesquisas de opinião no estado todo. Eu talvez imaginasse que eu tivesse 10% em Cuiabá. Ter 13% no estado, ter 30% na capital, que é a principal base do principal adversário nosso, é um dado bastante positivo. Lúdio garante estar tranquilo em relação ao principal concorrente, Pedro Taques, e ainda critica a postura do senador. O principal adversário nosso não tem, tem um comportamento absolutamente contraditório. Por quê? É filiado a um partido que faz parte da base da Dilma, mas faz oposição sistemática ao governo nacional, ao governo do Estado, que é aliado nosso, nega todas as conquistas positivas que o nosso Estado alcançou ao longo dos últimos 12 anos, torce contra tudo, solta foguete quando se anuncia atraso em qualquer das obras da Copa do Mundo, é senador da República, mas parece que não tem consciência do que é um mandato de senador da República. O mandato de senador da República representa o Estado. Ele não representa o interesse de uma parcela pequena do Estado. E, portanto, tem que ter um perfil de atuação conciliador, de diálogo, porque tem responsabilidade. Nega a política, e a política, em essência, é um instrumento de transformação da realidade. E enquanto Lúdio Cabral anunciava a coleta de assinaturas com vistas a obter apoio da maioria petista à pré-candidatura a governador, a mesma corrente majoritária que o acolheu em 2012, comandada pelo deputado Alexandre César, se reuniu nesta segunda no Hotel Paiaguás para discutir estratégias para contrapor o projeto do próprio Lúdio. O grupo considera uma afronta à estratégia do pré-candidato, pois entende que ele está atropelando o processo e que só poderia lançar uma candidatura após amplo debate interno e um consenso da sigla, o que não aconteceu até agora. Mais informações na reportagem do jornalista Romilson Dourado, no portal do Grupo RD News. Na semana passada, começou a implantação dos trilhos do veículo leve sobre trilhos na Avenida Fernando Correia, sobre o viaduto jornalista Clóvis Roberto, localizado próximo ao FMT. Já iniciaram também os preparativos para a instalação da via permanente, que inclui transporte e separação de materiais, como ferragens e demais equipamentos para a solda dos trilhos. De acordo com a Secretaria Extraordinária da Copa, a expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em 3 semanas e já comece a instalação de dutos e caixas para sistemas de telecomunicação e de energia. E você não saia daí, porque na volta temos uma entrevista ao vivo com a vereadora por Chapada dos Guimarães, Cacilda Benedita de Siqueira, a professora Cidu, do PP. Caso tenha alguma pergunta à nossa convidada, você já sabe, é só mandar agora mesmo no endereço
tv.rdnews.com.br, que a gente faz o seu questionamento ao vivo aqui no programa. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer assim, nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 24 graus na capital. São 8 horas e 45 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. Até 2015, Cuiabá deverá ter 4 UPAs em pleno funcionamento. A primeira, implantada na Morada do Ouro, já fez 90 mil atendimentos nos 6 primeiros meses de funcionamento. A próxima a ser inaugurada é a UPA do Pascoal Ramos. A previsão é que a obra seja entregue até o fim deste ano. E as licitações para a contratação das empresas que irão construir as unidades do Jardim Leblon e do bairro Cidade Alta estão com datas marcadas para os dias 6 e 10 de março. 32 pessoas foram contempladas no primeiro sorteio da Nota Cuiabana 2014. Elas vão dividir um prêmio no valor de R$45 mil. Os ganhadores foram conhecidos a partir de sorteio da Loteria Federal. Este ano ainda serão distribuídos R$370 mil em prêmios, divididos em 6 sorteios, sendo 2 especiais, um no aniversário de Cuiabá em abril e outro no Natal. Para participar, cadastre-se www.notacuiabana.com.br e exija a nota fiscal sempre que for pagar por um serviço. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com a RDTV ao lado da vereadora por Chapada dos Guimarães, Cacilda Benedita de Siqueira, a professora Cidu, do PP, para uma entrevista ao vivo. Caso você queira mandar a sua pergunta e colaborar com esse bate-papo, é só mandar o seu questionamento ao endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz imediatamente a sua pergunta aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, vereadora, e obrigada pela presença aqui na RDTV. Bom dia. Vereadora, nos conte um pouquinho sobre o trabalho que a Câmara de Vereadores tem feito de oposição à atual administração municipal, gestão do prefeito José Neves, do PSDB. Por que esse posicionamento? Então, nós viemos com esse posicionamento porque, assim, nós estamos ali para representar a população, né? O que é bom para a população, né? E nós vimos, assim, que a população está passando por muita dificuldade. A gente já entrou nessa posição, né? De estar ao lado do povo. Nós fomos eleitos para isso. Então, como a Chapada tem muitas dificuldades em todos os setores hoje.
Qual a avaliação que a senhora faz do atual prefeito? Se fosse dar uma nota para o prefeito, qual seria a avaliação? Muito ruim. Muito ruim. Assim, porque nós esperávamos do doutor Zé Neves, hoje o prefeito da nossa cidade, que a saúde, né, fosse assim o exemplo para Mato Grosso, né? E hoje a nossa saúde é uma das piores, né? Nós temos muita dificuldade na saúde. A senhora usou a tribuna dias desses para falar do descaso aos pacientes das unidades de saúde de Chapada. Por que a senhora chegou a esse posicionamento? Porque está faltando tudo na saúde, né? Nós não tínhamos ambulância, né? A vereadora Monique conseguiu uma, né? Hoje ela já está parada, né? Nós não temos, nos dias de carnaval, agora para começar, nós não tínhamos soro fisiológico. Isso para ter uma ideia, né? Os PSF da zona rural, muita dificuldade, tem água fria sem médico, as microáreas da zona rural não funcionou, não está funcionando, né? A dificuldade era porque não tinha o transporte. Aí, hoje, em 2013, pagou-se vários aluguéis de caminhonete, né, de carro para atender a zona rural. E não tem um trabalho eficaz, a dificuldade continua. Ainda não há um transporte oficial do município, é isso? Não, eles têm um transporte, paga aluguel dos carros, né? Então tem que atender a população, né? Tem que atender. Vereadora, a senhora também usou a tribuna dia desses para relembrar a questão da CPI que investiga a falta, na verdade, os remédios que tiveram vencidos numa zona que foi encontrada no ano passado. Em que situação que está essa CPI que investiga esse descaso com os remédios? Então, foi aberta a CPI, né? Mas a CPI depende do laudo do Estado, né? E atrasou muito esse laudo. Hoje, poucos dias que chegou o laudo do Estado. Então, isso atrapalha o andamento, os trabalhos da Câmara. Isso para tudo, né? A senhora acha que esse laudo ter atrasado pode ter tido alguma influência política para que não houvesse uma investigação junto ao prefeito ou não? Eu acho que não, é porque a burocracia, nós viemos aqui no setor, né, e é muitos processos, é muitos laudos para ser expedido pela instituição, né? Então, eu acredito que não. Então, hoje não há mais trabalhos dessa CPI, é isso? Hoje está parado. Hoje se encontra parado devido a esse atraso. A possibilidade de retomada desses trabalhos? Há uma possibilidade que a gente pode ver, chega lá e já, né, ver que possibilidade, o que pode ser feito diante dessa CPI. Um assunto que envolveu Chapada nos últimos dias também, vereadora, foi a questão do pedágio da MT-251, da possibilidade de se cobrar uma taxa para as pessoas que trafegam pela estrada, pela rodovia. Como está o posicionamento da Câmara nesse sentido? Fizeram audiências públicas, discutiram, trouxeram a população para debater esse assunto? Isso, a Câmara, os 11 vereadores estão unânimes, né, unidos contra o pedágio. No dia 28 de janeiro, mesmo a Câmara estando em recesso, chamou-se uma audiência pública, onde teve a população, assim, a participação em massa da população. E o posicionamento da população, da Câmara, é não ao pedágio. Qual foi o encaminhamento da Câmara junto ao governo do Estado, a própria Assembleia Legislativa, que são colegas parlamentares em nível estadual? Isso. Foi feito elaborado um documento daquela audiência pública, né? A qual essa audiência pública participou o deputado Ezequiel Fonseca, né? Onde ouviu os anseios da população. E foi elaborado esse documento e esse documento protocolado aqui no governo, que a gente ainda não tem, né, uma resposta, uma posição do governo. Mas a gente espera que o governo atenda os anseios da população, né? Porque eu sempre digo, o político só senta na cadeira porque a população vota, né? Então, hoje nós pedimos ao governador que ouve o clamor da população. Chapada dos Guimarães também foi vendida como um dos motes, um dos atrativos para a Copa do Mundo, que vai ser realizada em junho deste ano. A Chapada tem recebido recursos, como que os vereadores têm cobrado isso da administração municipal e da administração estadual? Então, o governo usou todo o recurso naturais, a beleza natural da Chapada para fazer a propaganda da Copa, né? E hoje nós não temos nenhum projeto, um projeto concreto que venha colocar a Chapada, né,
assim, no nível, vamos falar como o cartão postal da Chapada, um projeto que venha levar a Chapada. Como legado, a Chapada não teve nada, né? Nada, nenhum projeto. A dificuldade continua e nós esperamos assim que o governo ainda, nem sei se dá tempo, né? Porque a salgadeira está aí, né? Parado, né? Nada para a Chapada. Aí eu ainda pergunto, esse é o legado, né? Que vai levar para a Chapada a cobrança do pedágio? Então fica aí a pergunta, né? E o pedido para o governador, né? Que ouve o clamor da população. O fechamento da salgadeira, logo que nós vereadores foram eleitos, eu conversei com o presidente da Câmara, o Carlinhos do PT, e ele falava muito de buscar a população, para sensibilizar a população, trazer audiências públicas, para garantir que o governo se sensibilizasse e acabasse com o trancamento, o fechamento da salgadeira. Teve alguma resposta do governo em relação a isso? Então, a resposta do governo é não, né? Que eles vai abrir, mas ele vai abrir para visitação, né? Posterior a um projeto, a um estudo que pode haver banho, mas num segundo momento, né? A avaliação do governo Silval, vereadora, a senhora falou agora há pouco da venda de Chapada dos Guimarães, da venda da imagem de Chapada para a Copa do Mundo, mas a falta de investimentos na parte de infraestrutura, saúde, educação. Qual a avaliação que a senhora faz do governo Silval? Ruim também, porque assim, o político ele tem que ouvir a população, né? E no momento que ele não ouve, ele quer fazer do jeito dele, a Chapada, para nós é muito ruim, né? Eu avalio ele como ruim, porque ele tem que ouvir a Chapada, ele tem que levar para a Chapada. O projeto que está acontecendo hoje na Chapada é um projeto que é a questão da água, né, que foi liberado pelo governador. Nós já agradecemos muito isso, né? Mas assim, no momento que ele faz um projeto ao qual vem prejudicar a população, nós reprovamos. Marcelo Melo pergunta pelo chat, vereadora, que uma pessoa foi pessoalmente na Câmara e fez uma denúncia dizendo que pintou a casa particular do prefeito e foi pago com o cheque da prefeitura, segundo Marcelo. O que os vereadores fizeram em relação a esta denúncia? Então, Marcelo, foi feito sim essa denúncia. Só que a pessoa que fez a denúncia, para você fazer uma denúncia, você tem que primeiro ser eleitor e estar em dias, né? E ele não era eleitor de Chapada, ele estava há 3 anos sem votar e tinha alguns problemas e por isso não foi à frente a denúncia desse cidadão. Mas só um eleitor chapadense poderia fazer uma denúncia contra o prefeito? Então, não, tem que ser eleitor da Chapada. Por exemplo, eu não posso vir aqui fazer se eu não sou eleitor de Cuiabá. Porque muitos moradores, por exemplo, de Cuiabá, acabam morando em Chapada e trabalhando em Cuiabá, por exemplo. Eu mesmo conheço algumas pessoas. Mas no regimento nosso, ele tem que ser. Ele tem que ser eleitor. De acordo com o regimento interno. De acordo com o nosso regimento. Ele tem que ser eleitor. Para encerrar nosso bate-papo, vereadora, nos fale um pouquinho sobre a questão do flagra, do uso de maquinários da prefeitura em áreas particulares lá de Chapada. O que os vereadores fizeram em relação a isso e em que pé que estamos? O primeiro momento, né, nós fizemos a denúncia, registramos o BO, né, o procedimento está andando no fórum, na comarca de Chapada, né, deu assim foi difícil para mim, né, que a gente estava à frente, para os vereadores que participaram, mas pelo menos eu acho que deu um basta, porque hoje a gente não vê mais isso, né. É um processo que está judicializado. Está judicializado, está correndo, né, tramitando lá no fórum de Chapada, né, e está dando problema para as pessoas que ali estavam envolvidas, né. Como assim, vereadora? Vai estar dando problema. Por exemplo, o secretário saiu da pasta, né, e hoje ele está parado muitas coisas, porque ele não pode fazer nada, respondendo o processo, né. Então a gente espera, assim, que conclua esse processo, né, e que essas coisas, esses usos de maquinário indevido não continua, né.
Para encerrar nosso bate-papo, ainda falando de Copa 2014, não falta uma sensibilidade da Secretaria de Turismo do município buscar a Secretaria de Turismo do Estado e até o próprio governo federal para garantir recursos? Com certeza, mas só para você ver, nós não temos secretária de Turismo até hoje. Fala-se em Copa do Mundo, né? A maior, tudo que se fala é Copa do Mundo. E Chapada, como ser uma cidade turística, né? O cartão postal da Chapada é o turismo e nós não temos hoje secretária de Turismo. Quem responde pela Secretaria de Turismo? Hoje quem está respondendo é a chefe de gabinete, Elaine, né? E como se vê, para trazer um projeto tem que ter tempo, né? Com tempo hábil, né? Hoje nós estamos no mês 3 e nós não temos secretária de Turismo. Né? Tá certo, vereadora, a gente agradece a sua participação aqui na RDTV. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, boa edição desta terça vai ficando por aqui. Nos vemos de novo ao vivo amanhã, às 8h30 da manhã. Até lá.